Tudo começa com o Miguel quando chega e a Ana Júlia, que está na sua perseguição, ela vai até a ele gritando, chamando ele de meu amor e diz que sabia muito bem que ele estaria ali. Já o Miguel, que está muito revoltado, ele diz para que ela não se aproxime, que por favor deixe ele sozinho. A Ana Bruxa começa a fazer uns carinhos com a falsidade da moléstia dos cachorros e pergunta por que ele faz isso com ela, porque ela é toda meiga, toda amor, e depois ela tenta beijar ele, mas o Miguel lhe afasta e responde dizendo para que ela vá para bem longe dele, para um lugar onde ele nunca possa ver ela. A Ana Bruxa, que ainda está manifestada, diz para ele e o Miguel não tratar ela assim, porque vai fazer mal ao bebê. E ao ver que o Miguel não tá nem tchuiu para ela, então ela se joga na frente do carro e diz que não vai deixar ele ir. Mas o Miguel manda ela sair do caminho dele, porque ela já fez muito mal, e principalmente a Malu. Mas a Ana Bruxa responde que não vai sair dali até que ele dê um beijo nela. O Miguel diz que já está sabendo de todas as mentiras que ela disse e pede que por favor ela saia do caminho dele e entre no carro. A Ana Bruxa, com o bicho nos couro, diz ao Miguel que ande e que acelere o carro porque não tem problemas, porque assim mata logo ela de uma vez e que assim ele se livra logo dela e do filho dele, e continua dizendo para ele fazer o que quiser ou dizer o que quiser, mas que ela não vai sair dali. O Miguel então sai do carro revoltado, vai até a ela e responde que já chega de tanta idiotice e tanta estupidez, e que se ela realmente gosta dele, que suma da vida dele e que tire ele de uma vez por todas da cabeça dela. A Ana Bruxa, ainda manifestada, grita com o Miguel e diz que ele tem que assumir o filho dele, e o Miguel responde que esse filho só existe na mente doentia dela. A Ana Bruxa pergunta o que ele está fazendo e o Miguel responde que o que está fazendo é tentando deixar ela já faz um tempo, mas que ela não deixa. A Ana Bruxa, por sua vez, se joga no chão e diz que ele, o Miguel, é um criminoso e que ele não ama o filho deles e que quer acabar com a vida dele. O Miguel, por sua vez, falta paciência, entra no carro e não dá mais nem ideia à Ana Bruxa e dá voado dali. Só que a Ana Bruxa fica ali, irritada, dizendo que com certeza ele, o Miguel, agora vai procurar a ex-cega da Malu, mas que isso ela não vai permitir e sai em sua perseguição. E enquanto isso, já em outra cena, o Amador e o Vicente estão se confrontando porque o Vicente quer o dinheiro dele e que de forma alguma ele quer perder a Rosa, e fica revoltado e cobra isso firmemente ao Amador. Só que o Amador responde que eles dois estão brigando sem motivo algum, porque ele, o Vicente e a Ana Júlia formam uma grande equipe e que eles poderão ganhar grana como eles quiserem. O Vicente, irônico, diz que sabe disso e pergunta se ele pode explicar como isso pode acontecer. O Amador fala que é se dedicando aos negócios, como por exemplo o que eles acabaram de fazer. E para vocês não ficarem perdidos que tipo de negócios são esses, foi o Amador que inventou um sequestro e usou o Vicente para isso. E ele pretende fazer isso ainda mais, só que o Vicente não quer mais participar dessas coisas. O Amador fala que isso é muito bom e produtivo, e o Vicente, que está decidido, fala que ele, o Amador, se quiser fazer, pode continuar fazendo, mas que não envolva ele mais nisso. O Vicente ainda fala que a única coisa que ele quer é a parte do dinheiro dele, e o Amador manda ele parar e pergunta qual é a dele, e se ele, o Vicente, ainda não entendeu, porque já disse e vai repetir que o dinheiro ele não tem mais. O Vicente fala que ele é um maldito e que acabou com o futuro dele, e que principalmente ele, o Amador, acabou com a única esperança que ele tinha de recomeçar a vida dele com a Rosa, a única mulher que ele amou. O Amador debocha e diz: ah, que coisa mais romântica, e o Vicente do nada pula em cima do Amador, pega em seu pescoço e tenta lhe enforcar. O Amador, porém, manda ele parar e pergunta qual é a dele. O Vicente, revoltado, responde que vai acabar com a raça dele. E enquanto esse moído aí,
Lá na casa da Rosa, o Daniel está falando com a Rosa e diz que ela tem que escolher. E a Rosa fala que ele não pode pressionar ela dessa forma. O Daniel fala que é claro que ele pode, é por isso que ele fala, mas que além de tudo isso é porque ele ama ela, mas que ele não pode ser um mártir e nem muito menos um palhaço na mão do Vicente. A Rosa, por sua vez, pergunta a ele então se o problema é só esse, o orgulho dele como homem. O Daniel fala que não e que isso é amor, e a Rosa pergunta amor, e o Daniel confirma que sim, que é amor e que ela sabe perfeitamente que ele pode sim lutar por ela e vai fazer isso 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for necessário, mas que nisso ele lutaria com alguém que merecesse ela, que fosse digno dela, e diz que não vai ficar de braços cruzados vendo ela sofrer tanto entre um homem que não ama ela e ele, o Daniel, que ama ela verdadeiramente. E voltando lá na casa do Amador, o UFC ainda está acontecendo e depois que o Amador arrebenta a cara do Vicente, ele fala que vai sair sempre vencedor em tudo, chama o Vicente de idiota e manda ele entender isso logo. O Vicente, todo estourado, pergunta ao Amador se ele acha que já ganhou, mas que ele e o Vicente vai provar para ele que não é bem assim. O Amador pula novamente no Vicente e pergunta se ele quer que ele continue batendo nele, porque isso não será um problema. O Vicente fala que ele não vai continuar batendo nele e se levanta e diz que por causa dele, do Amador, ele não tem como mais voltar com a Rosa e declara que nada mais importa para ele e alerta o Amador para que ele fique sabendo que ele vai ser denunciado. O Amador pega no pescoço dele novamente e diz que antes que ele faça isso, ele morre. E o Vicente, que já está determinado, pede para que ele mate e que mate logo, porque é como ele disse, ele já não está se importando mais com nada. O Amador empurra ele, chama ele de imbecil, aponta o dedo e diz que ele não vai fazer isso. Depois disso, o Amador toma uma lapada de cana e o Vicente vai embora. Só que o Amador do nada se revolta e diz que o infeliz do Vicente vai pagar ele e sai na sua perseguição. Na casa da Rosa, o Daniel ainda está questionando ela se ela vai ficar ou não ao lado dele, porque se sim, eles vão lutar para conseguir a separação dela de forma legal. Agora, se for não, ele vai embora e aceitar uma oferta de trabalho que ele teve em outra cidade. A Rosa questiona se isso é certo, toda essa pressão cair sobre ela. O Daniel, por sua vez, chama ela de meu amor e diz que quem está com dúvidas ali é ela, porque se fosse ele, ela seria amada por toda a vida e que faria de tudo para provar o quanto que ela vale, o quanto que ela significa para ele e pede para ela falar o que ela vai decidir. A Rosa de início não sabe o que falar e depois de um tempinho, ela confusa diz que não sabe que tem que pensar. O Daniel, inconformado, fala que tudo bem, então ele vai embora, mas a Rosa pede que ele não vá e o Daniel fala que isso não vai dar certo porque ela vai ficar ali pensando por mais de uma semana e que ele quer uma resposta naquele mesmo dia, porque no outro dia, logo cedo, ele vai ter que pegar um avião e ele vai embora para bem longe dela. A Rosa pede para que ele entenda ela porque isso é muito difícil. O Daniel questiona e diz que para ele também, mas que ele não tem tempo para ficar ali esperando ela terminar de pensar. Ele ameaça em sair e novamente a Rosa segura ele e pede por favor que ele não deixe ela, que ela ama ele e que ela está disposta a tudo por ele. O Daniel chama ela de meu amor e diz que nesse caso eles lutarão juntos por esse amor e então eles se beijam. Mais à frente, depois de todo esse moído entre eles dois, a Rosa fala que teve uma discussão com a Malu e que falou muitas coisas para ela e que realmente ela merecia ouvir. O Daniel fala que acredita que ela, a Rosa, fez muito bem em dizer tudo o que ela pensava. Só que nesse momento o Vicente chega quebrando tudo, invadindo a casa da Rosa e a Balbina tenta impedir ele, mas ele invade mesmo assim, entra e grita que veio ali para ver a esposa dele. A Balbina se lamenta e pede desculpas e diz que tentou deter o Vicente, mas olha só o que aconteceu. A Rosa fala para ela não se preocupar, que está tudo bem, que ela pode deixar. A Balbina fala que tá bom, seja como ela quiser e depois se sai. E depois de tudo isso, a Rosa grita com o Vicente e pergunta o que ele está fazendo ali na casa dela. O Vicente, cheio de razão, responde que a pergunta correta é o que esse cara está fazendo ali novamente.
O Daniel fala que o que acontece é que esse cara, como ele disse ali, é o noivo dela e o futuro marido. E fala que acha melhor que ele e o Vicente se mandem, porque senão ele vai perder a paciência e vai expulsar ele na marra. O Vicente sorri debochando do Daniel e tenta lhe agredir, só que ele não consegue e leva um sacode do Daniel. O Daniel, por sua vez, dá-lhe uma sapecada na cara do Vicente e pula em cima dele. E rola outro UFC. E o Vicente apanha 2 vezes, a primeira com o Amador e agora com o Daniel. Só que a Rosa fica desesperada, pedindo para que eles parem. Já em outra cena, a Malu está se despedindo do bebê porque ela já está de saída, porque o Dr. Naldo já ligou para ela e que ele está quase chegando e manda que o bebê se comporte e não dê trabalho aos avós dele. A Candinha, meio angustiada, pergunta se ela realmente vai voltar para dormir e a Malu responde que apenas vai para outro estado, mas que volta ainda naquele mesmo dia. Cecília, por sua vez, pega o bebê e diz a Malu que corra tudo bem e que deseja muita sorte nesse trabalho dela. A Malu diz obrigado e o Patrício diz que deseja o mesmo a ela e alerta a Malu que se qualquer coisa que acontecer, é só ela avisar que ele vai buscar ela rapidamente. A Malu diz que está bom e diz para que eles não fiquem preocupados porque ela vai ficar bem e que nada vai acontecer. O Patrício lhe dá um abraço e diz que está tudo bem, e a Cecília pergunta se ela não quer que alguém lhe acompanhe até o portão enquanto ele não chega. A Malu responde que não, porque ela sabe se cuidar sozinha, dá um beijo na Candinha e vai. Só que já lá fora, quando ela vai saindo, o Miguel, que já estava na sua espera, ele se aproxima e diz que eles precisam conversar. A Malu, por sua vez, tenta lhe ignorar, mas cede e pergunta o que ele quer com ela e manda ele deixar ela em paz de uma vez por todas, porque já pediu isso a ele um monte de vezes. E o Miguel responde que já sabe de tudo o que a Ana Bruxa disse e quer que ela saiba que nada que ela disse é verdade. Só que nesse exato momento, como foi dito no início que a Ana Bruxa iria seguir o Miguel, então ela chega e já vai perguntando o que não é verdade. E ela mesma, a Ana Bruxa, responde que já sabe que ele está falando da gravidez dela, não é? Depois a Ana Bruxa chama ele de covarde, chama a Malu de amiga e diz para que ela não acredite nesse cretino, porque ela não pode acreditar em um homem que brincou com os sentimentos dela, da Malu, e com os dela, da Ana Bruxa. E isso de uma forma tão canalha. E com isso estraga tudo o que estava planejado pelo Miguel. Já bem na frente, o Reinaldo, que vem conversando com o Eduardo, ele pergunta ao Eduardo o que foi que ele achou de ele ter se declarado para Malu. Eduardo fala que, para falar a verdade, ele perdeu foi o tempo dele, mas pergunta ao Naldo o que foi que a Malu respondeu. Então o Naldo responde que a Malu respondeu que não pode amar ele e o Eduardo diz que já tinha dito a ele porque aquela pessoa que se aproximar da Malu com alguma intenção amorosa vai perder o tempo dela, porque o amor da Malu pertence ao João Miguel. O Reinaldo fala que acha que não, porque a Malu não quer saber dele, e o Eduardo fala que isso é o que ela diz, mas que na realidade é outra. O Naldo diz que seja lá como for, ele não vai se dar por vencido e fala que vai continuar insistindo, porque é como diz um ditado aí, que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O Eduardo fala que essa pedra tem que ser feita de um material menos indestrutível. O Naldo fala que vai conquistar sim a Malu, porque vai brigar por ela com o João Miguel e com quem mais for preciso.